Essa é boa. Cara, eu, assim, ouvindo você falar, me veio aqui na mente um negócio que eu acho que é fundamental a gente falar, né? Que é o em que contexto que ela surge, né? Era um contexto emblemático onde a gente tinha aquela ideia de que vamos profissionalizar ou vamos manter a cultura? Somos movimento ou somos cultura? Era aquela confusão e você já tinha as casas do hip hop explodindo pelo Brasil, DJs de hip hop tocando, os grupos tocando, de certa forma trabalhando profissionalmente com isso. E a gente sempre ouvia falar que hip hop, muito mais do que cultura e movimento, era um estilo de vida. E aí, quando a gente fala de estilo de vida, a gente precisa ter um contrato social que regule essas relações, sabe? Um marco conceitual e legal que balize essas relações. Então, a declaração ela diz muito sobre isso, né? A gente pode fazer sim uma oficina ali, ensinar a dançar, a cantar, mas essa cultura não está à venda. Isso aqui é uma forma da gente ampliar o alcance, da gente criar movimentos de sobrevivência, mas sem perder o que é principal, o que é princípio ali, que é os valores, né? Não são os preços, são os valores. E aí, quando a gente dialoga com as perguntas que estão colocadas, a gente vê que é justamente isso. A declaração ela surge como uma constituição para os membros do hip hop tanto saber lidar com a cultura, mas também saber lidar com o seu estilo de vida. Porque a gente sabe que o cara que na década de 90, 80 e até no início dos anos 2000, era muito fácil de você identificar na rua a pessoa que era da cultura hip hop. Era a calça larga, era o boné, era o cadarço, era a camiseta, era uma série de coisas. Hoje, no meio da multidão, se mistura. Você não sabe se é sertanejo, se é funk, você não sabe o que é, porque a questão do estilo ela acabou se perdendo. E aí, quando a declaração faz essa junção, quando o QRS-One coloca essa discussão dos 9 elementos, quando as casas do hip hop começam a formar não só cidadãos como era a proposta das oficinas, mas também começam a formar multiplicadores para poder dar oficina em outros lugares, para poder multiplicar, precisa se regular essas relações. E aí é onde entra não só a declaração, mas a formulação teórica de muita gente que foi pesquisar, a formulação teórica dos movimentos que se consolidaram pelo país afora. Você tem os fóruns estaduais, fóruns regionais, fórum nacional, uma série de outras coisas. E aí, dialogando com a segunda pergunta, que é sobre a flexibilização ou engessamento, isso vai muito de como você vai usar essa declaração. Ela pode ser uma parada de engessar se você pegar um ente público e querer aplicar ela na organização e funcionamento de uma casa do hip hop, por exemplo. Mas ela pode flexibilizar se ela for aplicada dentro da grade curricular de uma escola na perspectiva na perspectiva de chamar atenção para as crianças de outros valores que a cultura hip hop pode trazer. Como você disse ali, você pode falar de direito a partir da cultura hip hop, que é uma coisa muito importante. Muitos de nós que somos da cultura hip hop, a gente teve acesso a esse conjunto de questões que a gente chama hoje de garantia de direitos do cidadão, a partir da cultura hip hop, a partir da violência policial, a partir do poder ficar na rua até depois das 10, a partir de querer ouvir o som em praça pública. Então, eu tive sim contato com outros documentos como esse, são resoluções de encontros, de fóruns,
de mesa redonda, de colóquio, de uma série de coisas. E acho que para dentro dessa declaração, eu acho que a gente precisa dialogar com mais veemência sobre a questão dos 9 elementos, porque quando a gente traz os 9 elementos para dentro da declaração, declaração de paz, mas que eu digo que é um contrato social, a gente consegue consolidar sim um estilo de vida ali onde você tem as relações de trabalho, você tem consolidadas as relações humanas, que são as relações na sociedade, você tem consolidado ali o que é princípio de cidadania para a formação de caráter, formação cidadã. Então, acho que eu acho não, eu tenho certeza que todo mundo que gosta de rap, que tem rap e os outros elementos da cultura hip hop como estilo de vida precisaria se debruçar sobre essa declaração, até para saber o que quer da vida, o que vai fazer, porque você pode fazer sim um curso de direito e o hip hop está dentro desse curso de direito, está dentro da sua atuação e está dentro do seu dia a dia. E uma série de coisas você pode trazer para dentro dessa agenda. A questão a gente está falando de um país que o índice de analfabetismo ele é baixo, porém o índice de analfabetos funcionais ele é muito grande. As pessoas elas sabem operar ali a junção de letras para formar uma palavra, porém elas não conseguem interpretar o que essas palavras dizem. E o que torna cada vez mais difícil esses processos que são mais complexos, que são de você juntar ações do ponto de vista totalmente diferente, mas que se somam na construção de um entendimento de alguma coisa. E o hip hop foi isso para a gente só foi entender o que era direitos humanos a partir do momento que a polícia começava a se relacionar com violência, você vai buscar seus direitos, você sabe que isso é uma ação de direitos humanos, então isso vai muito de acordo com a educação. Hoje a gente tem o hip hop como educação, como um dos elementos para tentar despertar nas crianças e nos jovens esse interesse pela educação. Já adianto que o hip hop não vai salvar nada, que já está destruído, que já está falido, que já perdeu o interesse há muito tempo, mas ele pode ser um elemento ali que faça com que a faísca vire uma chama e com respeito, com investimento, com a grandeza que o movimento tem, ele pode sim ser mais uma mola ali para impulsionar a educação como principal ferramenta para o desenvolvimento de uma sociedade e para a construção de cidadania das pessoas, né? Acho que é um pouco do que eu penso da declaração, acho que ela dialoga muito com o que a gente escolheu para as nossas vidas, por mais que a gente vá estar dentro da sala de aula, mas está dentro de outros espaços, mas o hip hop ele é muito presente, seja nas roupas que a gente usa, seja no que a gente fala no dia a dia, no que a gente consome de cultura, mas é isso que eu escolhi para mim e acho que não fiz a pior escolha, não, fiz a melhor escolha. Uhum. Oh,
Cara, eu fiquei aqui pensando enquanto você falava sobre esse momento que a gente vive, que ele já aconteceu. E aí eu vou trazer alguns dados que eu acho que é fundamental. Década de 80, década de 90, né? Quando o Gueledés abre as portas do seu instituto para receber um movimento hip hop, para discutir um pouco sobre violência policial, que era o grande tema do momento ali, foi uma primeira tentativa de organizar institucionalmente toda essa agenda que estava colocada para as periferias, porque até então ele dialogava ali nas periferias. Houve essa resistência, porque não tinha-se esse entendimento, era só os meninos que queriam dançar, outros queriam cantar, discotecar, era só isso. Isso se perdeu. Lá no início dos anos 2000, quando o presidente Lula assume, ele faz aquela reunião emblemática que tem aquela foto que está o KLJ, o Ed Rock, o Rap Hood, o MV Bill. Aquilo foi um segundo momento. Qual foi o extrato daquilo? Daquilo saiu o movimento hip hop organizado, o movimento hip hop brasileiro organizado, que era o MOB, que era encabeçado pelo Preto Góes, do clã nordestino do Maranhão. Daquela reunião sai a Nação Hip Hop, provocada ali pelo Aliado G, junto com aquela turma do PCdoB. Sai a CUFA, daquele movimento. Saem essas três organizações nacionais, já numa perspectiva de organizar o movimento mesmo institucionalmente, ali não tinha pudor mesmo, era organizar estatuto, diretoria, todas essas coisas. Se perdeu quando o Aliado G se candidata a deputado estadual em São Paulo, e aí confunde-se toda aquela movimentação que foi feita no sentido de antecipar a escola do hip hop, uma série de outras coisas, aquilo se perde como se estivesse usando o movimento para politicamente, partidariamente, disputar a eleição e essas outras coisas. Se perdeu novamente. E aí, agora, novamente, com essa impulsionamento dos 50 anos do hip hop, mais a Escola Nacional de Hip Hop, o Museu de Hip Hop, todas essas mobilizações estão fazendo uma terceira tentativa. A questão é que, assim, não foi preparado o movimento para poder receber isso. Se você ir hoje nas batalhas de rap, aí eu não precisa ir muito longe, não. Vamos aqui nas de Araraquara. Ir lá e perguntar se a galera conhece a Escola Nacional de Hip Hop, se já se inscreveram, se sabe como que funciona. Eu garanto que 10% vai saber do que é. E esses 10% são os organizadores da batalha, que já estão mais articulados, que estão acessando outros espaços, mas a galera que batalha e que frequenta estão totalmente por fora. Mas eles conseguem entender que aquilo que eles fazem é um estilo de vida, mas eles não conseguem absorver esse contrato social que faz tudo aquilo que eles vivem ser um estilo de vida. Então é esse o grande desafio nosso, é formar as pessoas ou despertar o interesse nelas para a formação do ponto de vista da compreensão, né? As pessoas vão, elas gritam ou, elas votam na melhor batalha, elas vão lá na batalha de break, elas vão lá na discotecagem, elas vão. A Black Salsa é o maior a maior simbologia disso, porque antes da Black Salsa a gente só viu isso na década de 80, nos bailes do Palmeiras, Jamie Brown, Zimbábue, Chique Show, e a Black Salsa consegue remontar aquilo que acontecia na década de 80, com a ideia do orgulho negro, e as expressões que são apresentadas lá, hip hop. É rap, é passinho, é break, é isso. Então, assim, eu acho que o grande desafio
desse momento, e para que a escola do hip hop seja sucesso, seja uma proposta exitosa, que tenha aderência, né? Mais do que tudo, que tenha aderência por parte do público e adesão por parte do movimento, né? É preciso fazer um trabalho de formação, sabe? Pensar essa questão do hip hop de uma forma mais educativa, associando com elementos da escola formal mesmo, e aí sim a gente consegue avançar, a gente consegue ter um resultado mais palpável, mas é uma movimentação que já aconteceu em outros momentos e a gente precisa ficar atento para não cair na mesma vala, né? Até porque hoje a gente está com condições de fazer essa leitura conjuntural que traz até esse momento de hoje que a gente vive. Mas é fantástico, velho. E acho que espaços como esse, como grupo de estudos, rodas de conversa, fórum, colóquio e o que for, é fundamental, porque foram espaços como esses que formaram uma Jaqueline Lima, que lá atrás, lá no início dos anos 2000, inconformada com a centralidade do movimento hip hop na capital de São Paulo, juntou essas pessoas do interior e formou o Fórum de Hip Hop do Interior, e que levou ela a voar, e tantos outros que vieram depois e que vão vir ainda muito mais, tendo esse movimento, essa cultura como estilo de vida de fato. De fato. Não, muito foda. Sim, é muito foda, né? Pensar que um bagulho que os caras faziam na rua ali, de quebrada, que não tinha pretensão nenhuma, formou não só a gente, cara, como gerações que vieram antes e que vão vir depois ainda mais estruturadas, sabe? Com muito mais elementos, com muito mais condições. Eu sempre eu faço um paralelo a tudo isso. Tem uma pessoa que eu admiro pra caramba nessa história toda, que é o Nino Brau, cara, que é um cara que é fundamental
para toda essa estrutura que hoje a gente tem de hip hop, de educação, de princípio, de valores, de estilo de vida, de respeito, é o cara que tem tudo isso embutido nele, que durante muitos anos carregou o principal troféu que a gente tinha enquanto cultura hip hop, que era a Casa do Hip Hop de Diadema, e que hoje, cara, tá numa portaria de prédio, trabalhando ali, muitas vezes esquecido, no anonimato, e é um cara que hoje deveria estar em Brasília, encabeçando esses grupos aí que está pensando a escola do hip hop. Sabe, muitas vezes a gente larga os nossos para o meio do caminho, cara. E esse ano, por exemplo, é um ano que está sendo muito difícil. A gente tem perdido várias lideranças, várias pessoas que foram fundamentais para o que a gente tem hoje, tanto do ponto de vista de entretenimento, mas também de movimento cultural, de resistência. E isso não está sendo reposto, cara. A gente tem perdido grandes lideranças. Há umas 2 semanas, eu estava em Brasília fazendo um trampo, e aí eu pude encontrar com o Gog, cara. O Gog tá bem debilitado, velho. Assim como o Rap Hood tá bem debilitado, e várias outras pessoas estão bem debilitadas, e a gente não tá substituindo. Urge, o tempo urge para a gente formar novas lideranças, novos poetas, novos pensadores, novas, sabe? Precisa, cara. A gente tá muito bem de artista, de entretenimento, mas de lideranças, de pensadores, a gente tá capenga. E cada vez menos, né? Cada vez menos. E isso é preocupante, porque senão projetos como esse, como a escola do hip hop, dá em nada. E isso vai ser muito ruim, não para a gente que já está formado, que já sabe o que quer, que já tomou caminho, mas e para as outras gerações, que muitas vezes não vão ter as mesmas oportunidades que a gente teve. Fantástico, cara, fantástico, fantástico. Pena que eu não participei dos outros. Lógico, lógico, cara. Fantástico. Foi muito bom mesmo. Valeu, valeuzão. Cadeira cativa minha. Valeu, gente. Até mais.